Saiu. Mas vocês conseguiram observar a apresentação que a professora Val produziu? Uhum. Beleza. Só uns comunicadinhos que eu esqueci de passar no início, né? Mas é que a gente conta com a compreensão de todos, né? Como nós sabemos, né? Uma outra dificuldade do ensino remoto é a questão da internet, que às vezes dá umas falhadinhas. Então, a gente conta com o apoio de vocês aí no chat. Quando não der para escutar, aí é só informar a gente aí que a gente consegue ver uma forma de reproduzir de novo. Agora, a gente vai para a apresentação de algumas produções que os nossos alunos fizeram para este momento de reflexão. Vamos lá, que são 2 videozinhos. Para a apresentação, rapidinho. A internet deu uma travada aqui, eu vou abrir de novo. Pessoal, vocês estão conseguindo visualizar aí o vídeo? Sim. Sim. Sim? Sim, Bruno. Beleza, eu vou reproduzir ele agora. Não. Aí eu peço que vocês desliguem o microfone só para não dar interferência. Valeu, é nóis. Você sabe o que é um diamante negro? O diamante negro é o diamante colorido que mais fascina. A pureza, a raridade e o esplendor do diamante negro fazem dele a pedra mais preciosa do mundo e o símbolo absoluto do amor eterno. Temos esse momento como objetivo o empoderamento da etnia na sociedade, o fortalecimento da autoestima e o reconhecimento da nobreza de seus ancestrais. Valeu, deu para escutar, pessoal? Porque acho que o finalzinho deu uma travadinha. Deu uma travadinha, John. Vou pôr só o finalzinho de novo. Da etnia na sociedade, o fortalecimento da autoestima e o reconhecimento da nobreza de seus ancestrais. Beleza. Essa foi a nossa primeira produção, feita com carinho pela nossa aluna Jennifer do primeiro ano. Agora a gente vai para a produção feita pelo nosso aluno Nicolas, do 8º ano. Estão conseguindo visualizar? Poema Navio Negreiro, de Castro Alves. Sim. Valeu. Estamos em pleno mar, doudo no espaço, brinca o luar. Dourada a borboleta, e as vagas após ele correm, cansam. Como turba de infantes inquieta, de onde vem, onde vai? Das errantes, não sabe o rumo se é tão grande o espaço. Neste Saara, os corcéis o pó levantam, galopam, voam, mas não deixam traço. Que importa do nauta o berço, donde é o filho, qual o seu lar? Ama a cadência do verso, que lhe ensina o velho mar. Canta que a morte é divina, esvala o brigue a abolina. Como o golfinho veloz, preza ao mastro de Mezena, saudosa bandeira acena. As vagas que deixa após, desce do espaço imenso, ó guia do oceano. Desce mais, ainda mais. Não pode olhar humano, como teu mergulhar no brigue voador. Mas que vejo eu aí, que quadro de amarguras é canto funeral
Que tétricas figuras, que cena infame e vil. Meu Deus, que horror. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e cobardia e deixa-a transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus. Mas que bandeira é esta? Que imprudente na gávea tripudia. Silêncio. Musa chora e chora tanto que o pavilhão se leve no teu pranto. Auriverde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança. Estandarte que a luz do sol encerra, e as promessas divinas da esperança. Tu que a liberdade após a guerra, foste rasteado dos heróis na lança, antes de te houvesse roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue nesta hora o brigue do mundo. O trilho que Colombo abriu nas vagas, como um íris no pélago profundo. Mas a infâmia é demais, da estérea placa. Levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada arranca esse pendão dos ares. Colombo fecha a porta dos seus mares. Foi. Eu acho que eu caí um pouquinho, mas deu para ver o finalzinho? Deu sim. Ah, beleza. Sim, deu sim, John. Então é isso, Val. Passo a palavra agora para a Kátia, Consegui. que vai... Valeu, Valmir. Oi, boa tarde a todos, boa tarde, convidados. Vou dar uma breve palavra sobre nesse momento, né, de conscientização. Sabemos que a importância da cultura africana para nós, que os africanos, né, enquanto raptados, chegaram ao Brasil para trabalhar como escravos, e eles trouxeram, né, os seus costumes, religiões, tradições, uma cultura forte, diferente das que já estavam aqui, que é a vinda dos europeus, a dos indígenas, e essa união, essa mistura de todos esses elementos deram origem à nossa identidade, né, a identidade brasileira, e essas contribuições dessa cultura africana está aqui conosco até hoje, né, faz parte, é inegável, né, estão em toda a parte. Então, era isso que eu gostaria de só complementar a leitura do poema. Muito obrigada. Muito bem. Ô, Cris, você vai fazer a introdução com a Cristine? Sim, posso fazer. Nós temos aqui hoje uma convidada, temos vários convidados, né, em especial aqui o convidado Honório, a Célia e a Cristine Matos. E hoje, agora, na nossa pauta, nós vamos apresentar a Cristine Matos. Ela é moradora do Rio de Janeiro, ela é formada em História, e ela trabalha já com o canal do YouTube, onde ela busca vários temas. Ela se propôs a estar presente com a gente hoje e dar um pouco da contribuição dela para a gente aqui agora. Seja bem-vinda, Cristine. Gente, boa tarde de novo. Muito bom estar aqui, principalmente com essa juventude toda, que eu acho que é a chave de toda a mudança, dessa
quebra de preconceito que a gente vive no nosso dia a dia ainda hoje. Fiquei muito feliz desse convite, acho que é um assunto que muito me interessa, que eu muito gosto de discutir. Todo mundo está me ouvindo direitinho, gente, que a gente está longe, então fica essa preocupação. Sim. Sim. E meu nome, como já foi dito, é Cristine Matos. Eu sou moradora da cidade de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Bom, aqui também vivemos com toda essa cultura afro muito presente na nossa música, muito presente na nossa culinária. Temos, na maior parte da nossa periferia, a maior parte da população negra. Vivemos com ainda muito preconceito, muito tabu a se quebrar. Estamos aí construindo a nossa identidade todos os dias, valorizando tudo que a gente vem construindo ao longo desses anos todos de consciência negra, que a própria professora já falou, que vai lá de trás. E tenho visto, não estou atuando na área da educação atualmente, tenho muitos amigos que estão na frente, estão nessa causa, sabe, da conscientização negra, desse empoderamento negro, mulheres, assim, mostrando cada vez mais o seu valor, descobrindo a sua autoidentidade, é uma coisa que eu trago muito nos meus vídeos, na rede social, da gente se gostar, de a gente se aceitar e estar sempre buscando, melhorando e evoluindo. A sociedade negra, ela precisa muito disso, ela precisa ser assim, forte, e aqui em Volta Redonda há diversos trabalhos, há muita falta, com certeza, principalmente na questão da periferia, ainda temos muitas limitações, ainda temos muito que nos impede de sermos iguais, entendeu? Na questão de ter o mesmo privilégios, os mesmos direitos e deveres, mas estamos lutando para construir a identidade, a gente está aí se melhorando sempre, cada vez mais, e as pessoas que estão aí na frente, aqui em Volta Redonda, principalmente, está cada vez mais, assim, fazendo várias divulgações de trabalhos negros, mulheres estão ganhando importância, tanto no empreendedorismo, quanto na questão da própria política, e a gente está descobrindo jeitos de fazer as coisas acontecerem. Uma coisa que eu sempre falo, não só para as mulheres negras, porque eu trabalho muito com mulheres, é o seguinte: se aceite do jeito que você é, só você, independente da sua cor, independente da sua posição social, não se acomode, busque sempre, principalmente você, juventude, que estão aí no começo, brigue muito pelo direito de ter direito. É lógico que falta muito, tudo que garanta que a gente tenha a igualdade, como eu disse lá para vocês, mas somos todos, apesar de diferente, cada um tem as suas... Ninguém é igual a ninguém, não somos iguais, mas merecemos e temos direito de termos condições de poder trilhar caminhos que vão nos levar para frente. E precisamos buscar isso, não só aqui na nossa cidade, porque não é um assunto que eu acho que é regional. Tem muita coisa ainda que evoluir, que se transformar, e nessa questão da conscientização negra, principalmente, a gente ainda lida com muito preconceito, com muitas situações desagradáveis de ignorância de um povo que ainda vive enraizado em valores de que somos diferentes perante a nossa cor, que pensamos e temos inteligência diferente, e a população negra está cada vez mais mostrando que não é assim. E quando eu falo da ser negro, população negra, se a gente for pensar no nosso brasileiro, nosso povo brasileiro, somos todos raça misturada, todos nós temos na veia o sangue negro, assim como temos o sangue europeu e tudo mais, e precisamos sim nos ver assim como pessoas que fisicamente somos diferentes, mas que temos muito que lutar para ser igual, para termos direito à educação igualitária, para termos direito de nos sentirmos bem por sermos exatamente como somos e buscando sempre melhorando, evoluindo. As coisas vão acontecendo principalmente pela educação. Vocês que estão começando, busquem, vocês são a voz, tem que buscar mesmo, tem que se conscientizar, tem que se gostar, tem que acreditar que a gente tem o poder de poder, basta a gente querer lutar para isso. E assim como é aí em São Paulo, eu tenho certeza que é aqui em Volta Redonda também, no estado do Rio de Janeiro, existe muita discriminação, preconceito e desigualdade, mas a gente quebra isso quando a gente se informa, como a gente se educa, quando a gente não somos capazes e que estamos limitados porque
não temos tudo que todo mundo tem, e busca sempre, através da educação, das redes sociais, buscar a sua voz e acreditar que a gente tem o poder de poder, sim, e que a gente vai construir essa consciência, não só a consciência negra, mas a consciência humana de que somos todos iguais e merecemos, sim, ter o direito igual, entendeu? Somos, sim, pessoas diferentes, mas precisamos ter os direitos, precisamos ter acesso ao que todos têm. Eu sei que isso é utópico, é difícil de pensar, mas começa a mudar quando a gente começa por nós, de acreditar que a gente pode, sim, e ir embora. Suga o professor de vocês, busque sempre, como aqui está tendo muito isso, sabe, da gente se buscar meios de começar, assim, criar, seja na cultura, seja em várias outras formas, a mostrar a cara, a dizer assim, eu vou conseguir fazer as coisas que eu quero, sim, estão aí no ensino fundamental, né? Daqui a pouquinho vocês estão na faculdade e vão trilhando o caminho para o melhoramento, vão brigando pelo seu direito de construir uma identidade brasileira, de um misturado, de um povo que tem a negritude também na sua cultura e que podemos, sim, ser consciência, que a gente pode, sim, criar valores, nos tornarmos seres melhores. Bacana, Cristine. Acho que eu já falei demais, né? Não, tá tranquilo. Muito obrigado pelas suas colocações. Eu acho que é importante promover essa reflexão. Você traz pontos de vista de um lugar diferente do nosso, mas que aonde existe justamente o que a gente está querendo discutir aqui neste momento. Para dar sequência às nossas produções e ao nosso cronograma, né? A gente vai agora para um vídeo produzido por alunas da nossa unidade. Vou só organizar aqui. E aí a gente já vai ver. Estão conseguindo visualizar? Sim. Sim. Beleza, deixa Sim. eu ampliar aqui a tela. Eu vou soltar o vídeo agora e vocês vão jogando aí, se está dando para escutar ou não. Ninguém nasce odiando o outro pela cor de sua pele, pela sua origem ou pela sua religião. Para odiar, elas precisam aprender. E se elas aprendem a odiar, também podem ser ensinadas a amar. Eu decidi ficar com amor, porque o ódio é um fardo muito grande para se carregar. Vidas negras importam. Negra, seu cabelo é sem igual. Não ligue para o preconceito. Não ligue para a discriminação racial. Seu cabelo não é ruim. Seu cabelo é incomparável. Black Power, cachos e dread. Onde chega é notável. Por favor, nos traz a paz. Eu imploro pelo amor. As pinturas foram feitas pela mão do Criador. A sombra do branco é igual à do negro. A cor do sangue sempre vermelho. Quando o branco e o preto morrer, qual a diferença que vamos ver? Eu tenho um sonho hoje. Que meus 4 pequenos filhos possam viver em uma nação onde não serão julgados pela cor de pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. Eu tenho um sonho hoje. Martin Luther King. Eu sou jovem. Eu tenho sonhos, futuro e não tenho filhos. Mas quando estiver, quero que vivam em uma nação igualitária pelo respeito. Mais um dia se passando, e eu desci na rua da minha quebrada. Logo avistei os PM com uma pose de mar. Logo eles me chamou e perguntou: "Ai, neguinho, foi você que roubou?" Eu só olhei pra ele e disse: Não, senhor. Sabe qual é o problema da sociedade? É que se o cara for negro ou mora na periferia, ele é conhecido como criminalidade. Se ser negra significa ser bandido, então sou a mais bandida de Paulista. O mundo é dos loucos, então pra que ser normal e passar esse sufoco? Vivo pra ser feliz, não pra ser comum. Por isso eu fiz esse poema, pra libertar a mente de mais um. Diga não ao preconceito.
Nada, muito obrigado. Acho que deu para todo mundo escutar. O áudio deu uma falhada. Uma gratidão enorme às nossas alunas que, né, mesmo com todos esses empecilhos do ensino remoto, correram atrás, produziram coisas importantes para compartilhar nesse momento. Agora a gente passa a palavra para uma das nossas convidadas, a Célia, para ela fazer uma fala e uma apresentação. Boa tarde, Célia. Seja bem-vinda à PEI Justino Marcondes Rangel. Estamos aqui, ansiosos pela sua fala. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim. Já me ouviram? Vocês sabem que uma pessoa, assim, lá da metade do século passado tem muita dificuldade com a tecnologia, né? Então, vocês vão aí me contextualizando se eu estou sendo ouvida, tá bom? Fechou, é nóis. Então, tá. Então, eu sou a Célia, sou professora de língua portuguesa no Alfredo Roberto. Eu me sinto muito honrada pelo convite, pela Cris ter me convidado, a Valdirene, muito obrigada. Obrigada por poder passar uma tarde com o aluno, né? Que nessa quarentena a gente está distanciado da realidade da escola. A gente até esquece um pouco como é esse convívio, essa coisa de estar com o aluno, vendo produção de aluno. Dá para a gente ficar emocionado de ver o quanto os alunos são a escola, né? As pessoas pensam que a escola é o tijolo, é o prédio, mas a escola é o aluno, né? E dentro da minha vivência, uma coisa que a moça que me antecedeu falou, e eu não guardei o nome dela, me perdoe, foi a questão da humanidade, né? É uma coisa que eu sempre enfoco. Nós não somos iguais, mas nós somos humanos. Como humana que sou, eu mereço ser respeitada. Como humana que sou, eu preciso respeitar. A gente fala muito do reconhecimento do outro. Nós estamos vivendo uma época de tecnologia e para validar a minha existência, eu preciso que o outro me reconheça, né? Então, quando eu esbarro no preconceito do outro, a minha existência fica invalidada. É como se eu não existisse. Eu acredito no poder que a educação tem de mudar isso. Quando eu era jovenzinha, eu tinha o hábito de ler uma revista que fazia muito sucesso naquela época entre os adolescentes. O nome dela era Carícia. E essa revista, uma vez, trouxe um artigo que falava sobre a necessidade do amor próprio. E eu devia ter uns 12, 13 anos, e eu pensava assim, me amar, mas eu não me amo. Eu levei muito tempo para entender o que era me amar. Quando eu não sei o que é me amar, eu não posso amar o outro. Quando eu não sei o que é me amar, eu acabo recebendo do outro um tratamento desigual e eu acho que aquilo é normal. Então, o que eu preciso? Eu preciso construir a minha identidade, eu preciso saber quem eu sou, porque aí eu consigo parar de aceitar qualquer coisa que vem. E quando eu me reconheço assim, e eu reconheço o outro também, eu vejo que ele tem as mesmas necessidades do que eu tenho. E eu não vou fazer com ele aquilo que eu não quero que façam comigo. Então, eu acredito na humanidade, no poder da humanidade, a começar pela minha própria, de eu tratar o outro como eu quero ser tratado. Essa é a fase da minha vida, é o que eu levo para a minha vida, é o que eu ensino para os meus filhos. Trate o outro como você quer ser tratado, né? E que a gente possa, através da educação, porque a educação é que muda o mundo, a educação é que faz a diferença no mundo, né? E eu acredito que somente ela é que vai conseguir fazer com que a gente entenda que somos iguais. Que quando o aquecimento global atingir, ele não vai atingir só os brancos, ele não vai atingir só os japoneses, ele vai atingir todo mundo igual. As dificuldades da vida nos atingem a todos de maneira igual. Então não dá para ficar pregando a diferença. Nós temos que nos juntar nas nossas diferenças, né? Lembrando que nós somos diferentes, mas na essência, nós somos iguais, tá bom? Muito obrigada por poder estar aqui, eu espero aprender muito com vocês hoje à tarde. Nós que agradecemos com essa fala impactante que traz exatamente o que a gente precisa pôr em voga. O nosso pensamento tem que ser o de nos reconhecermos iguais enquanto nossas diferenças. Muito obrigado pela sua contribuição. Agora, a gente vai abrir para o nosso outro convidado, o Honório.
Honório, você está nos escutando? Está nos escutando? Acho que ele está com o microfone travado. Tá desligado o microfone. Honório? Vou chamar ele Você no tá com o zap, áudio tá? travado, Honório. Nilza, foi você que abriu o link. Abre o microfone dele, você consegue também, qualquer coisa. O microfone dele eu clico, não abre. Nossa. Um, dois, testando. Ah, agora sim! Muito bem. Chegou! É nóis. Honório, seja bem-vindo. Agora a gente passa a palavra a você para que você possa começar, iniciar. Valeu. Perfeito. Boa tarde, eu agradeço, em nome da Cristina, eu agradeço toda a equipe pelo convite. Para mim também é uma honra estar aqui, estou muito feliz pela própria vivência de como ser humano negro dentro da sociedade. Como diz a nossa amiga Portela, é impossível não se emocionar ao ver esses vídeos que esses alunos prepararam. Eu tenho certeza que os mestres desses alunos estão de parabéns por essa consciência que eles estão implantando em cada aluno, porque somente através dessa consciência que eles conseguiriam ter feito esse material maravilhoso que eu vi agora. Todos estão de parabéns. Se precisasse dar nota neste momento, eu daria nota 10. Meu nome é Honório Costa, eu tenho 55 anos, sou natural da cidade de Poá, São Paulo. Já saí algumas vezes da cidade, mas acabei retornando, e por conta disso, eu acreditei que realmente o meu trabalho de militância ele deve ser mantido aqui dentro dessa cidade. Eu sou criticado por muitos pelo fato de eu não estar em locais de destaque na cidade grande, mas para mim o importante é eu poder plantar essa semente e lutar contra esse câncer que é o racismo dentro da nossa sociedade. Então eu permaneço em Poá, permaneço aqui tranquilo e plantando a minha semente e fazendo o meu trabalho aqui com bastante prazer. Vou chamar a atenção logo de início, porque uma das nossas companheiras no início, ela citou sobre o rapto do negro na África. Realmente foi o que aconteceu. E uma das coisas que nós devemos deixar claro para os alunos sobre esse rapto, que o sistema tenta implantar o seguinte, que os negros são culpados, porque os negros uns vendiam aos outros. Nós devemos esclarecer para os alunos que esta venda de negros e essa venda de troca foi ocasionada por conta de um engano. Ou seja, o europeu ia até o continente africano e em seus países, ludibriavam os negros que estavam lá, porque as guerras que haviam lá, o negro, a tribo vencedora da guerra, ela fazia o quê? Ela mantinha o outro negro cativo. Mas de muito longe, era o mesmo tratamento que o negro recebeu dentro dos países que ele foi distribuído. Então, quando o europeu chegava no continente africano e enganava o negro para que ele vendesse o seu irmão que estava lá, dentro da vivência dele, ele acreditava que o tratamento seria o mesmo. E já ficou provado que a escravização no Brasil foi a mais cruel de todas, tanto que foi a mais longa da história da humanidade. Então, assim, isso que eu quero esclarecer aos alunos, porque fica aquele estigma que o negro é traidor, que o negro vendeu o seu próprio povo. Sim, o negro vendeu, o negro trocou, mas não foi dessa forma que o sistema tenta nos passar para já começar a culpar o negro de ter sido a vítima.
Então, isso é uma das coisas que eu queria esclarecer. Eu gostei muito dessa fala dessa professora, para que a gente possa iniciar essa troca de ideias desde então. A minha militância começou aqui em Poá em 82, quando Francisco de Assis Santana trouxe um dos núcleos do MNU para cá, o Movimento Negro Unificado. E daí eu dei sequência ao meu trabalho dentro da cidade. Eu não tenho formação acadêmica, por motivos óbvios que vocês devem imaginar, pela minha própria condição de negro e da periferia e pobre, não tive condições de ter formação acadêmica. Porque dentro da própria escola que eu vivia, vocês imaginem a pirâmide social. Então, eu e mais alguns irmãos negros, nós não estávamos nessa pirâmide social, nós estávamos abaixo dessa pirâmide social. E isso acaba levando um monte de questões. Mas pelo fato de eu conseguir sempre ser bom em texto, eu iniciei um trabalho aqui na cidade de Poá em 92. Eu fui o primeiro colunista social negro dentro de uma cidade, imagina, colunista social numa cidade da periferia. Onde já se viu um negócio desse? Não existe. Eu era apenas colunista, mas eles classificavam como colunista social pela questão da frequência nas festas. Então, vocês imaginam o que pode ter acontecido, o que aconteceu, o que gerou isso dentro da sociedade poense, um negro como colunista social. E eu aproveitei durante todo esse tempo, esse meu trabalho como colunista social, para poder desenvolver, de certa forma, a consciência dentro da cidade. E isso me custou bastante trabalho, me custou bastante lágrima, me custou bastante chateação, por causa da luta que eu tive que implantar aqui dentro. Ora com grupos me apoiando, ora sozinho, né? Então eu passei por vários tipos de preconceito e racismo aqui dentro da cidade. Mas isso não me impediu de continuar, porque o sistema ele prega o seguinte para o negro, que o pedaço de pão é pequeno. Então, essa pequena fatia que é dividida entre os negros, eles devem se degladiar por essa fatia, porque a maior é do sistema. E alguns negros, infelizmente, eles, ou para sobreviver, ou para uma aceitação, eles acham que devem degladiar com seu irmão negro por causa daquela pequena fatia. Então, assim, essa conscientização sempre vai ter que ser implantada de dentro para fora, para fortalecer o povo negro, para esclarecer o povo negro. Quando o povo negro passar a se amar, como diz a nossa amiga Portela, e ver que nós estamos sendo usados pelo sistema para um ficar contra o outro, nós não vamos conseguir avançar. Infelizmente, não vamos. A prova disso é a divisão que o próprio sistema implanta entre nós. Então, ele faz questão de nos dividir politicamente, ele faz questão de nos dividir pela cor da pele. Você é moreno, você é mulato, você é mulato claro. Eu já ouvi tantas definições que eu fico só... Não existe isso. Negro é negro. Independente porque o que conta é a sua descendência, independente da textura da cor da sua pele. Você é negro. Agora, no Brasil, tem uma questão. Mesmo você sendo negro, conforme a sua pele for clareando, a discriminação é menor. Então, essa divisão implantada pelo sistema também é uma forma de nos desunir. A questão política é outra. A questão religiosa, que ultimamente é a questão mais séria que eu vejo, essa é a maior questão usada para a desunião. Porque um negro que pertence a uma religião de matrizes afro, quando ele se converte a qualquer outra religião, a primeira coisa que ele faz é passar a discriminar seu irmão negro que pertence à religião de matriz africana. Então, todo esse trabalho que eu vi esses alunos maravilhosos estarem fazendo aí, estão de parabéns por essa questão. Vou fazer coro às duas primeiras que fizeram a apresentação. Eu não me lembro também o nome da nossa amiga de Volta Redonda.
É só através da educação que nós vamos conseguir essa transformação. E aí, o que o sistema faz? Ele usa a educação para nos desunir também, para impedir que o conhecimento chegue até o aluno e possa esclarecer. O que o sistema faz? Começa a colocar na cabeça de alguns mestres, professores, que eles não pertencem à classe trabalhadora. Não, o professor pertence à classe trabalhadora, sim. O professor pertence à classe trabalhadora. Então aí já existe um racha, já existe uma divisão. E com isso, quem perde é o aluno. E com isso, quem perde é o aluno negro. Porque o aluno branco, ele sendo racista ou não, a porta sempre vai estar aberta para ele. A porta vai estar aberta para o aluno negro em alguns momentos? Sim, ela vai estar aberta para o aluno negro em alguns momentos. Mas ele vai ser barrado de uma forma velada, às vezes de uma forma educada, mas ele vai ser barrado. Então, só a educação pode fazer esta união. Porque a educação, como diz a nossa amiga que se apresentou primeiro, é esclarecedora. E só através dela que vamos poder conscientizar o aluno, desde a pré-escola, dessa igualdade humana. Certo? Então, a educação é nosso ponto forte. E é nela que nós devemos fazer o maior investimento. É através desse setor que nós devemos esclarecer o aluno, esclarecer os pais dos alunos. Teve uma aluna que falou alguma coisa sobre a questão da cultura do ódio. Então, é outro câncer que nós devemos combater. Porque eles usam a cultura do ódio para implantar dentro do aluno. Foi alguma coisa assim que ela disse: posso aprender a amar. Se eu posso aprender a odiar, eu posso aprender a amar. Sim, foi a aluna Vitória, no começo do vídeo. Ela abre o vídeo falando sobre a construção do ódio ao negro, né? Porque ela vem com um comentário falando que as pessoas são ensinadas a odiar o negro. Então a gente tem que ensinar elas a caminho reverso, a entender que nós somos iguais. Sim. Mas a coisa é uma coisa muito séria, essa questão dessa cultura do ódio, porque ela, ultimamente, ela não abrange apenas o negro, ela abrange a mulher também. Só que quando a cultura do ódio e do preconceito abrange a mulher negra é a mais prejudicada. Quando a cultura do ódio agride o LGBT negro é o mais prejudicado. Em todos os sentidos, dentro da classificação humana, o negro sempre é o mais prejudicado. Ah, é mimimi, vocês querem se fazer de vítima. Não queremos nos fazer de vítima. Nós somos a vítima. Nós sempre fomos a vítima. Essa é a realidade. Foram quase 4 séculos de escravização. O dia mais longo da história do negro é o 14 de maio, que perdura até hoje. Nós carregamos nas costas os problemas sociais, econômicos e psicológicos dessa pseudo-libertação até hoje. Por quê? O negro foi jogado às ruas sem um plano social qualquer que pudesse ampará-lo. Sem um plano social qualquer. Então, tudo isso, todo esse problema é arrastado até hoje e, infelizmente, reflete na nossa sociedade. E o sistema, muito espertinho, usa disso para continuar com esse atraso, porque o racismo é um atraso. E enquanto eles continuarem implantando este ódio, enquanto eles continuarem praticando o racismo dentro da sociedade, nós não vamos avançar. Eu vi a nossa amiga Portela falando sobre o aquecimento global. Sim, ele vai, com certeza, ele vai atacar a todos. Sim, mas pensa como vai ser o aquecimento global para o negro. Para o negro da periferia, para o negro que não tem informação, para o negro que não tem estudo. O nosso povo negro,
quando se trata de um massacre, ele é sempre o primeiro a ser atingido. Haja visto que uma mulher negra, quando é atendida no hospital para dar à luz, essas denúncias há anos que vem se seguindo. Há médicos que acreditam que, por a raça ser a mais forte, a quantia de anestesia é menor. Quando é para se dividir alguma coisa socialmente, o negro é sempre mais prejudicado. Isso não é mimimi. Eu odeio essa expressão, eu odeio essa palavra. Então, só através realmente da educação. Vocês, mestres, têm na mão uma arma importantíssima. Então, a primeira coisa é começar a conscientizar aqueles mestres que acreditam que estão numa esfera superior e têm que denunciar, e têm que discriminar, e têm que criticar o seu companheiro de trabalho, que esclarece o aluno, porque vocês sabem que isso existe. Então, a luta começa a partir daí. Mas tudo sempre dentro da educação. Honório. Sim. Desculpa te interromper, é que tem uma aluna que ela gostaria de fazer uma pergunta para você. Ela pode fazer? Pode. Giovana, você quer fazer a pergunta ou eu leio sua pergunta aí? Eu gostaria que ela fizesse. Pode falar, Giovana, então. Tá bom, vocês estão me escutando? Estou sim, Giovana, eu consigo te escutar. Você está conseguindo escutar ela, Honório? Mais ou menos. Tenta aí, Giovana, vamos ver onde chegamos. Tá bom. Eu sou branca, né? Mas eu sou descendente de uma pessoa negra, que é a minha mãe. E o que eu vejo muita dificuldade é que, assim, não só nela, mas em todas as pessoas adultas negras que eu conheço, elas têm muita dificuldade para, tipo, aceitar os seus traços. Sim, sim. E eu não sei como ajudá-las, porque a minha mãe, ela tem muito, a minha mãe e outras pessoas da minha família, elas têm muito problemas com os traços que elas herdaram. Exemplo, o cabelo, que o cabelo da minha mãe, ela não é liso, e ela quer porque quer alisar. O nariz, exemplo, o nariz é uma questão que incomoda muito uma pessoa da minha família, e, tipo, eu não sei o que falar quando elas compartilham esse sentimento que elas sentem comigo, sabe? Eu não sei como auxiliá-las, e daí eu queria aprender, tipo, perguntar isso, como a gente pode fazer nesses momentos. Então, boa tarde, Giovana, muito obrigado pela pergunta, viu? Eu me sinto honrado de estar falando com você, essa pergunta foi maravilhosa. Então, eu vou fazer coro ao que a nossa companheira Portela falou. Eu não lembro o primeiro nome da Portela, eu sempre tive facilidade, até por causa da questão do jornal, de guardar sempre o sobrenome das pessoas. O que a Portela falou, a questão do amor. Então, assim, o que acontece? Eu não tive esse problema, porque na minha família, né, todos são negros, tal, então as minhas irmãs conseguiram. Minha mãe não era alfabetizada e nem meu pai, mas nessa questão racial eles tinham muito esclarecimento. Então eles nos ensinaram a se amar e se aceitar como é. A nossa amiga Portela falou sobre aceitação. O melhor que você tem a fazer, Giovana, é com muito carinho, porque por que elas fazem essa negação? O que será que elas passaram lá atrás? Elas passaram alguma coisa lá atrás que faz com que elas tenham essa negação sobre a aparência delas. O meu professor de Educação Moral e Cívica, ele falava assim, olha o bem que os europeus fizeram aos negros, tiraram eles de um país sem cultura, sem saneamento básico, sem condições de tratamento medicinal e trouxeram para o Brasil. E é estranho que isso nunca se fixou dentro da minha cabeça, sabe? Nunca entrou muito bem. Eu via que não batia a história. Hoje eu entendo o porquê. Então, o que você tem que fazer? Elas têm que ter referências. Então, através de revistas, através de filmes, você pode mostrar para elas quanto é lindo ser negro. Ou se não seja lindo também, a questão de você aceitar, a partir do momento que você se aceita, você se acha lindo. Então, porque nós não somos descendentes apenas de pessoas comuns. Os primeiros a serem trazidos para cá foram reis e rainhas. Então, você tem que procurar uma forma
de fazê-las ter orgulho dessa descendência, porque elas têm vergonha. Porque nos livros escolares, não é, professoras? Na realidade, só aparece o negro como escravo. Não aparece o negro em situação de destaque, nem como rei, como rainha dentro da sua corte. Então, o ideal, Giovana, seria você, através de filmes e revista, mostrar para elas o destaque que o povo negro tem pelo mundo. E, a partir daí, eu tenho certeza, lógico que é um processo, tá? Eu estou falando assim, explanando numa prática rápida. Isso é um processo, na realidade. E eu acho assim, tem amigas minhas que são esclarecidas, mas usam o cabelo liso ou usam trançado. Mas eu acho que não tem muito a ver, acho que é uma questão de estilo, né? Tem pessoas, eu não creio, eu não sou daquela parte de militante que fala assim, alisou o cabelo, está se negando, está negando a sua etnia. Não, eu não vejo por aí. Entendeu? Eu acho que é questão de estilo e gosto. Se você gosta liso, você usa liso. O importante é a sua aceitação. Então, o que eu te instruo é isso. Através de... Procure referências boas e mostre você a elas como é bom ser negro. Honório, posso pegar um gancho aí da sua fala? Deve. Quem pediu a professora Portela? Oh, que maravilha! É Célia. Honório, eu acho que nós... É Célia. Eu acho que nós somos contemporâneos. Eu acho que nós somos contemporâneos. Porque eu estudei no Municipal de Poá, me formei em 79. E vendo a sua foto, eu lembrei de você. Entendeu? Então você também não me parece estranha. Pois é. Eita, mundinho pequeno, né? 82, eu casei em 83, então eu fiz a conta aqui, eu lembro de você. Eu vi a foto nova e eu lembro de você. Então, eu vou pegar um gancho aí de algumas coisas que você falou, e se eu falar demais, Maria Cristina, Valdirene, vocês sabem, é só cortar. Você falou da questão da escolaridade. Eu acho que Deus foi muito bom comigo, passou um anjo assim, sabe? Um Deus negro, alguma coisa, porque eu nasci em 61, eu tenho 59 anos. Até 1970, 71, quando o aluno terminava a quarta série, ele ia trabalhar, cuidar da casa e essas coisas. Em 70, a 5692, acho que é /70, se eu não me engano, ela fez com que as crianças tivessem acesso aos níveis subsequentes da educação. Então, eu fui pega pelo gongo. Todo mundo fazia exame de admissão e eu não precisei desse negócio. Eu fui para a quinta série. Então, alguém me salvou. Porque eu era da periferia como você, eu era mais periférica ainda, porque eu era do Itaim Paulista, Jardim das Oliveiras, periferia da zona leste de São Paulo. Provavelmente hoje eu seria avó ou bisavó. Mas Deus foi muito bom e aí eu continuei estudando. Para alegria de uns e tristeza de outros, eu continuei estudando. E é assim, né? Eu acabei terminando o ensino médio em 79, mas também não tinha dinheiro para começar naquela época. E eu parei de estudar e eu voltei para a faculdade 10 anos depois de casada. Então, quando eu falo que a educação mudou minha vida, e quando eu chego na sala de aula e falo isso para o aluno, eu sei do que eu estou falando. Não nego que ser mãe, ser dona de casa é legal, em janeiro e em julho, tá? Em fevereiro, março, abril e maio e junho eu gosto de ser professora, agosto, setembro, outubro, novembro e metade de dezembro eu gosto de ser professora, né? O que acontece? Você falou da questão das inúmeras cores do negro. Se tem uma coisa que eu odeio, é quando dizem que fulano é pardo. Porque pardo é papel, né? Eu não tenho cor de papel, eu sou negra, né? Passou das 6 da tarde é negro. Não adianta ficar com esse moreninho claro, moreninho escuro, não adianta. Mesmo no horário de verão. Mesmo, e principalmente, porque você leva o caboclo para a praia e bota no sol. Fica azul, cara. Fica azul. Aí, a gente perde a identidade querendo agradar o outro. Eu vi aqui uma pergunta das meninas, como faz, tal, para a pessoa se aceitar. Eu tive uma mãe maravilhosa,
que vivia me falando que eu tinha que estudar, porque o conhecimento ninguém tirava de mim, ela me ensinou o amor pelos livros. Eu tive uma mãe maravilhosa. E aquelas mães assim que fala que o filho é bonito, que o filho é inteligente, sabe? Que quando você faz alguma coisa, ela fala, não, vai lá, vai dar certo. Eu tive uma mãe maravilhosa. As nossas mães precisam alimentar o amor próprio dessas crianças. As mães precisam tratar suas filhas e dizer que suas filhas são lindas e maravilhosas, porque é assim que a gente vai construindo essa identidade. Precisa começar em casa. Infelizmente, a gente que está na educação há muito tempo, eu estou na educação há 26 anos, a gente vê que muitas vezes a mãe é a primeira a falar que a filha é feia, é a primeira a falar que a filha é burra. O filho também, né? Tive uma mãe linda e tive um pai que era bom também, não era mal, mas ele gostava muito do meu irmão, porque meu irmão ia levar o nome da família para frente, entendeu? O Portela ia para frente. Então, é assim. Então, a mulher, ela é mais discriminada dentro da sociedade. E aí você vai para o mercado de trabalho e acontece isso mesmo, né? Alguém É perguntou terrível aí se isso. era difícil conseguir emprego, alguma coisa assim. Hoje em dia, eu não sei mais, porque eu estou no mesmo emprego há tanto tempo, já não sei mais, né? Mas não é fácil, não. Então, mas está a mesma coisa. Eu tenho... Está a mesma A minha coisa. filha, mas... Pode falar. A esposa do meu amigo, ela trabalha no RH, e apareceu 2 currículos, e um dos rapazes falou para o outro, dá uma olhada aqui, o que você acha? Era uma moça negra e uma branca. O outro falou assim, para, né, que você vai contratar essa aqui. Tem que chamar a branca. Terrível, né? Terrível. Aí, alguns anos atrás, porque assim, a gente vai indo pela vida também, e a vida engole a gente. Eu tenho consciência de que se eu tivesse há 30 anos atrás o que eu sei hoje, eu seria militante. Durante muito tempo eu não me escondi, mas eu passei pela vida. Porque também tem a coisa do temperamento, Honório. Eu nunca fui doce. Então, eu meio que me imponho, e as pessoas não têm muito aquela coisa do enfrentamento. Eu li a pergunta da menina aqui do lado, ela falando assim, como é que a gente faz? Negro não pode ser suave. Você não pode bater em todo mundo. Mas eu sempre brinco que o professor, se ele entrar na sala de cabeça baixa, os alunos engolem ele. Então, é assim. Como dizia, acho que é a Clarice Lispector, por fora... o lábio trêmulo gargalha, dentro do peito o coração soluça. Você está quebrado, mas você vai. Você vai com a melhor cara que você tiver, porque se você dobrar um pouquinho, os caras acabam de quebrar suas pernas. Isso vale para o negro, isso vale para o homossexual, isso vale para a pessoa. Você tem que ter uma certa postura na vida, porque senão os caras te engolem mesmo. Os caras te engolem. Então, é assim, embora eu não tenha sido militante, vergonha minha, eu não fui militante, eu fui muito mais preocupada com a questão do feminismo do que com a questão da raça, entendeu? Há uns anos atrás, eu fiz um curso na diretoria de ensino que chamava São Paulo Educando pela Diferença para a Igualdade. Cara, aquilo ali mexeu com a minha cabeça. Porque eu, negra, casada com um homem branco, dentro de uma religião protestante, eu não tinha identidade. De repente, eu olhei para mim mesma e pensei, o que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Levei um bom tempo para fazer essa terapia em mim, e aí eu me voltei mais para as coisas da raça. E eu percebi coisas que elas estavam ali, mas eu meio que me negava o direito de enxergar, entendeu? Então, hoje eu enxergo isso com muito mais clareza. Não tanto como se eu tivesse participado mais de movimentos. Vergonha minha, mas muito mais isso. Então, hoje eu tenho uma grande preocupação com isso. O ser como a coisa holística mesmo, o ser integral. Você vê o ser humano na totalidade. Eu tenho muita preocupação com isso. Eu sei que a live não se atém a questões políticas, mas infelizmente nós somos seres políticos, né? De uns 2, 3 anos para cá, a gente tem percebido muito mais isso. Essa eleição de 2018 foi outra coisa que me destruiu. Porque pessoas com quem eu convivi a minha vida inteira, de repente, eu percebi o cara misógino. Exato.
Eu percebi o cara misógino, eu percebi o cara homofóbico, eu percebi o cara racista, eu percebi o cara achando que ele era elite com um carnezão de 30 anos para pagar de uma casa própria, de um carro. O cara é endividado, como todos somos, mas o cara tá achando que ele é elite. Elite branca, porque ele é branco, ele é elite. Então, a gente está vivendo um momento que a gente tem que levantar e mostrar para essas crianças que a gente não pode deixar passar. Eu deixei passar há muitos anos. Eu não tenho mais essa disposição. Uma outra coisa que você falou aí é a questão deles deixarem a gente brigando pelo pedaço de pão. Enquanto nós estamos brigando aqui embaixo pelo pedaço de pão, a gente não está vendo o que os caras estão fazendo lá em cima. Né? Então, é a técnica da distração. Quando tem um problema aqui, vamos deixar eles resolvendo ali. As crianças, eu acho que não, as pessoas que são mais antigas devem ter assistido um filme chamado Amistad, que em espanhol Não consegui ver amizade. todo. Não, eu vi até uma parte, não consegui ver o final. Para a meninada agora que gosta de muita ação, muita tecnologia, o filme é danado para assistir. Eu também, já achei até metade. Né? Aí, o que acontece? Lá, um grupo de negros que é trazido por um navio inglês, e os negros tomam o navio acaba aportando lá, ficou à deriva e foi encontrado pela Marinha dos Estados Unidos, e ali entra numa discussão, o navio é inglês, o navio é português, é espanhol, o navio estava levando negros, não estava levando, tal. É tão legal que esse episódio, ele deu origem à Guerra Civil Americana, se eu não me engano. Mas o que acontece? No trazer os negros da África para cá, o que eles faziam? Eles colocavam negros de tribos diferentes. Sim. Porque quando eles não falavam a mesma língua, eles não podiam se organizar para fazer uma revolução, uma rebelião. Então é isso. Então você dá assim um troquinho para um grupo ali, você dá um troquinho para um grupo ali, e cada um fica defendendo o seu pedaço. E quando a gente fica defendendo o nosso pedaço, você não fala a mesma língua e você não luta pelo bem comum. E enquanto você está distraído, brincando aqui, os caras estão fazendo lá em cima o que eles querem. Né? Eu sempre falo para os meus alunos assim, quantos professores negros tem nessa escola? Atualmente, na minha escola, tem eu, a professora Sara, nós não chegamos a 10, eu acho. Em todas as escolas que eu passei, eu acho que nós não chegávamos a 10 professores negros. Quando eu lembro de quando eu era aluna, eu nunca tive 10 alunos negros na escola. Até porque, na minha época, os mais fracos iam ficando para trás, mais fracos em aprendizagem, eles iam ficando para trás. Então, a escola meio que ia branqueando, entendeu? Quando chegava ali pelo último ano, não chegava a 10 alunos negros. E era a escola de periferia. Onde é que estavam esses outros negros? Estavam trabalhando já estavam fazendo outra coisa. Então, duas coisas. Eu acho que as mães têm que trabalhar a questão do amor próprio da criança. O professor tem que fazer isso também, embora a gente reclame muito que a gente faz tudo menos ensinar, né? Porque a gente tem que ser psicólogo, um monte de coisa. Mas a gente tem que trabalhar essa questão da autoestima da criança. Tem que trabalhar. Você pode estar quebrado, mas você não pode descontar os seus problemas no seu aluno. Você tem que chegar lá com um sorriso no rosto e perceber que o problema dele é maior que o seu. Né? E a gente tem que levantar essa consciência de que se a gente não vira o outro como ser humano também, se cortar o meu dedinho vai sangrar, e se cortar o seu dedinho vai sangrar. Então eu não posso fazer para você o que eu não quero que faça para mim. Né? E se você melhorar dentro da sociedade, eu tenho que torcer pelo seu sucesso, porque você, melhorando dentro da sociedade, você vai me levar junto, entendeu? Porque hoje nós dizemos uma coisa assim, a vitória de um tem que ser a vitória de todo mundo, né? Um negro que vira um empresário, por exemplo, ele consegue arrumar emprego para mais pessoas e coisas assim. Nós temos que torcer uns pelos outros, e pelo menos é o que eu penso. Então, o que a gente vê? Hoje nós estamos vivendo a cultura do destruir o outro. Isso passa muito pelo bullying na escola. Ai, a fulana é feia, olha o cabelo dela. Né? Eu tinha um apelido quando eu era, lá pelo 6º ano, eu tinha cabelo comprido, e minha mãe fazia umas tranças assim, e me chamavam de touro sentado. O touro sentado, o touro sentado. No meu grupo de amigos, o meu apelido era Branca de Neve. Cada um de nós era um personagem de desenho animado. Eu era Branca de Neve. Né?
O bullying, na minha época, ele era institucionalizado. A gente não percebia que estava sendo bullyingado. A gente ia caminhando. Mas hoje o bullying ele tem um caráter muito mais agressivo, eu acho, do que foi na minha época. E eu viajo muito na batatinha, então eu me perco. Então é a questão assim, que lá atrás eu falei, a gente tem que ter uma autoestima muito grande ou um temperamento muito forte. Então eu acredito que a gente tem que trabalhar isso, essa resiliência, trabalhar a resiliência nas crianças, para que elas sejam fortes. Infelizmente o mundo não é para os fracos. Darwin tinha razão, só os fortes sobrevivem. Tá? Então, desculpa eu te cortar, eu te cortei por uma coisa e emendei um monte, mas eu sou prolixa mesmo, tá? Então, é essa questão aí. Por favor, nunca me chamem de parda. Eu não sou isso, não. Eu sou negra mesmo. Né? Ô, Célia. Oi, querida. Oi, professora Sirlende, tudo bem? Prazer te conhecer, viu? Eu já te vi por aí, viu? Seu rostinho com não é... Seu rostinho não é estranho. Somos da área, né? Só para fazer um comentário de uma aluna que colocou quanto a essa situação de ser parda. Ela colocou aqui no privado para mim que em uma determinada escola técnica, eles perguntam qual a cor do aluno e muitos falam que são pardos para ganharem nota. Eu fiquei passada com isso. Né? Olha bem a que ponto que nós chegamos, né? Escola técnica, onde o aluno precisa fazer a prova para poder entrar, né? E ela disse que é feita essa pergunta, foi a aluna Vitória, ela é minha tutoranda. E obrigada, viu, Vi, por você ter feito esse comentário comigo, porque eu não sabia disso. Então, né, essa questão da cota. Eu vi recentemente alguém que falou de uma moça, eu não lembro mais, que perdeu a bolsa dela porque ela se declarou negra para poder entrar numa faculdade pública. É engraçado, né, como as pessoas, é um direito do negro, por conta das inúmeras dívidas sociais que a sociedade tem com ele, e aí a gente vê uma pessoa usurpando o direito de outra. E aí a gente vê numa escola técnica isso. Eu acho que eu até entendo essa questão, né? Você tem o direito àquela cota, você tem o direito à bolsa, tal, mas precisa ver o contexto, senão a gente corre o risco de julgar errado, né? Mas é sempre muito estranho. Eu gosto de ver as coisas no individual, assim, é sempre muito, muito estranho, né? Tassiane, você quer falar? Ela fez uma pergunta aqui para vocês também. Eu quero responder a pergunta de alguém, eu só consegui ler as primeiras frases, falando, eu já vi pessoas negras da alta sociedade cometendo racismo. Era essa mesmo, eu já vi algumas pessoas, algumas vezes negros, de classe alta, fazendo racismo e rebaixando outros negros com uma classe mais baixa. O que vocês acham sobre isso? Porque, para mim, é um absurdo, é triste ver isso acontecer. Eu posso responder, dá licença. Eu também acho um absurdo, mas esses negros, eles fazem a parte daqueles negros, como esse Camargo que está aí e esse Holiday, de que para ser aceito na sociedade, então ele começa aquela negação, aquela autonegação. Eu não sou negro. Ele acha que a questão do racismo é social. Então ele por si só se coloca num patamar, mas ele também é discriminado. Ele não sabe isso, mas ele também é discriminado. Isso realmente acontece. Nem sempre alguns negros precisam ter uma classe social alta para discriminar o outro. Isso acontece com bastante frequência. A gente sabe. Alguns pelo que passou na vida. E outros por questões psicológicas mesmo, de não se aceitar. Teve uma senhora que falou o seguinte para mim, nós estávamos numa discussão política, ela estava ao lado, foi na última eleição para deputado, aí eu falei que não ia votar em determinado candidato por causa da questão racial. Ela virou e falou assim para mim, não, mas você não vai votar nele? Eu falei, lógico que não, ele é racista, não gosta de negros. E ela, negra, virou para mim e falou assim, mas eu também não gosto. Só que uma senhora
mulher. Então, eu não poderia, porque eu também não sou doce. Eu sou bem assertivo, entendeu? E, se necessário, eu já estive várias vezes na delegacia. Não por questões que eu sofri racismo, embora eu sofri racismo, mas resolvi a parada na hora. Mas por conta de eu ter estado muito tempo aqui em Poá como presidente do Conselho da Comunidade Negra, nós recebíamos denúncia e íamos até lá. Então, assim, eu simplesmente não respondi a ela. Eu não respondi pela questão do gênero, pela questão da idade, mas foi uma pessoa que, apesar de estar numa vida confortável hoje, já foi até boia fria, entendeu? Então, assim, ou a pessoa se nega pelo que passou, ou por questões psicológicas, ou por complexo mesmo, de não se aceitar negro. Licença, gente, eu posso acrescentar algumas informações, coisas que eu também já passei por ser mulher negra. E isso vai até colaborar com a pergunta da Ana Giovana, que me deixou inquieta quando ela fez essa pergunta da mãe não aceitar o cabelo, do parente não aceitar o nariz. E, assim, voltando e tentando responder para ela, a aceitação entre nós negros é muito difícil, muito complexa, porque há anos atrás, eu tenho 36 anos, mas quando jovem, quando criança, eu não tinha referências, como vocês hoje têm, de mulheres fortes, negras, que está no campo da medicina, está no campo do judiciário, está na televisão, está no cinema. Isso não acontecia na minha época. Era muito difícil eu ver. E quando encontrava, por exemplo, uma Thaís Araújo numa novela fazendo papel secundário. E para mim não era referência, porque a Thaís alisava o cabelo, a Thaís... eu não havia como uma mulher negra. Licença um pouquinho, por favor. Qual que é seu nome? É Sara, sou professora do Alfredo Roberto, desculpa. Ah, Sara, mas bem-vinda, viu? É que está como desconhecido e a gente gostaria de saber quem é. Seja muito bem-vinda, obrigada. Imagina. E quando fui criada pela minha mãe, pelo meu pai. Meu pai, homem negro, né, tem toda a sua história, trajetória, né, negra, e minha mãe, uma mulher negra, que não se identifica até hoje como mulher negra, finda, né, nascida de uma mulher italiana. E quando, né, nós nascemos, a gente viu que era muito complicado para minha mãe lidar com essa situação. Mesmo ela falando que a Célia falou da mãe dela, que falava que eu e meus irmãos éramos lindos, maravilhosos, inteligentes, era complicado para ela falar sobre como nós nos respeitarmos como negros e fazer com que as pessoas respeitassem a gente como negra. Então, assim, a aceitação é muito complicada. Eu só fui me ver como negra quando eu fui para a faculdade e assistindo às aulas, tinha um professor maravilhoso que eu tinha, e eu comecei a adorar aquilo, e só fui me aceitar como mulher negra depois que eu fui para o Alfredo Roberto e comecei a dar aula para algumas alunas. E vi como era magnífico, importante, era maravilhoso ser uma mulher negra. E hoje eu sou... né, me defendo, me amo, adoro meus traços, gosto do meu cabelo, é muito bacana, mas essa construção ela é feita aos poucos, ela é feita com muito cuidado, e para isso é muita leitura, muito estudo, muito jeito com o que falar, como, né, prestar, não culpar a pessoa, porque a pessoa, como eu li um texto, a gente não nasce negro, a gente se reconhece negro, conforme vai passando o tempo, e é isso, dar o tempo para ela, mostrar para ela, olha, mãe, olha a Viola Davis, olha hoje a Thaís Araújo, olha tantas personalidades, Elza Soares, olha essas mulheres negras lindas, Elza Soares, isso. Empoderadas, que têm discursos maravilhosos, mas minha mãe não conhece, vamos
Para Jojo Todinho, que está na Fazenda aí, até uma médica que participou do Big Brother, vamos dar ênfase a essas mulheres e mostrar para ela e para sua família que são mulheres negras e poderosas e que se amam da maneira que elas são. Obrigada, viu, gente? Perfeito. Se me der um tempinho, eu queria a palavra. Cristine. Isso. Cristine, deixa eu só fazer Bom, uma gente, eu prometo que eu vou ser breve. Porque é um assunto que a gente já tinha debatido, a nível de esclarecimento também, porque a professora Célia Portela falou sobre essa questão das cotas. Eu queria deixar claro assim, em 68 já existia cotas, mas apenas para filhos de fazendeiros, que foi, acho que, não sei, Lei do Boi, que era a Lei do Boi. Então, quando o negro quando ele consegue algum benefício, entre aspas, todo mundo entra na jogada para ganhar também. Quando ele tem um bem adquirido. Os judeus foram ressarcidos. Agora parece que teve mais uma nova lei que permitiu que eles recebessem uma indenização pelo que aconteceu, pelo massacre dos judeus. Só que quando se trata de, não digo nem beneficiar, de reparar o que foi feito com o negro, aí o povo questiona, aí o povo não acha justo. Entendeu? Então, assim, tudo é a questão da informação mesmo. Fique com a palavra, Cristine. Não, é mais no sentido da questão da gente se visualizar, a identidade, como a Portela falou. Eu lido com muitas mulheres, porque eu faço um projeto de autoaceitação, de busca de melhoramento. O problema todo está ligado na questão do padrão, do que o mundo cria ao nosso redor. Hoje em dia, para você se sentir bonita, você tem que ser uma mulher magra, tem que ser uma mulher branca, tem que ser uma mulher padrão europeu. E eu brigo muito com essa causa. Eu brigo muito com a aceitação da gente se olhar de dentro para fora, de se visualizar não só pela imagem que a gente vê refletida nos olhos, e muito menos com a imagem que o outro tem por nós. Fica muito mais fácil a gente se olhar e se visualizar e buscar essa construção quando a gente começa a se olhar com nossos olhos, quebrando esse padrão de beleza, quebrando o que o sistema cria, como você disse. O sistema, ele veste aquilo que convém a ele. Então, se a gente começar a se olhar de dentro para fora, se a gente começar a brigar com o sistema para começar a colocar que os nossos valores sejam aceitos, que a nossa cultura, não só na questão cultural, porque quando a gente fala na questão da consciência negra, vem muita questão cultural, mas o negro, ele tem uma inteligência igual a todos os outros, e é preciso estar lá, tomando cada vez mais o seu lugar dentro do poder, dentro das questões administrativas, e está lento, mas está acontecendo. Só que a gente não pode dizer assim, está acontecendo e está bom, a gente tem que buscar mais, porque se a gente se contentar com o pouco que a gente está vendo, fica muito difícil a gente buscar um melhoramento total. A gente tem que buscar um todo, a gente não pode se contentar com um pouco. A gente fala sobre, olha, mas o negro está tendo o seu lugar, mas ninguém entra dentro de uma periferia, entra na favela e vê como é a realidade de uma periferia de favela. Lá existe uma desigualdade que está gritante, entendeu? A maior parte é feita de uma população negra. E há limitações, há falta. Professores que estão por aí sabem o quanto a gente enfrenta de falta de recurso. A gente luta para poder conseguir, principalmente nessa época de epidemia, levar informações, fazer com que eles tenham acesso à educação. É tudo muito mais difícil. E a maior parte da dificuldade, quem sofre é a população negra, que é a maioria. Lógico que existe hoje uma população também branca, que também passa por toda essa... Tem, sim, a gente não está querendo dizer como o negro do povo, coitado, mas é fato, é real. Entra numa periferia, entra numa favela, e aí a gente vai ver de cara o que realmente está acontecendo. Então, a gente não pode querer o pouco, a gente não pode achar que tudo que a gente está tendo hoje de conquista basta, porque é mini, ainda temos muito que construir. E quando a gente entra de cara com essa militância, que está brigando, e às vezes chega a ser vista como a população como um nojento, que está querendo assim dizer que negro é o negro e pronto, acabou,
A gente acha que a população está querendo, assim, diminuir, o resto está querendo colocar como... Mas é a realidade, gente. É só encarar a realidade como ela é dentro de uma periferia de favela. É só isso com falta, porque a gente fala muito de melhoramento, e o melhoramento está bem, assim, sabe, minimizado, se a gente for perceber. A gente precisa um todo, a gente não precisa de migalha, a gente tem que construir, a gente tem que lutar, tem que ter militância, sim, temos que ser duro, como a Portela e você falou, porque é uma forma de dizer, estamos aqui e vamos lutar pelos nossos direitos. A cota é um direito de uma população que não tem educação igualitária, entendeu? Infelizmente, por mais que a gente dá a cara e busca sempre o nosso melhor, a gente tem muitas limitações. Então, a cota é um direito que temos, sim, para a gente fazer com que os negros consigam chegar até lá e ter várias portelas aí na educação, incentivando outros a continuar o estudo e não desistir, porque as limitações fazem com que muito desista, porque precisa trabalhar, porque precisa sustentar uma casa. É realidade. A gente não pode fechar os olhos e falar só de uma consciência negra que dura uma semana. Essa consciência tem que durar o ano inteiro, quando a gente dá de cara com a desigualdade social e preconceito. É só isso mesmo que eu queria falar. Que a gente mude esse país. Eu Deixa queria eu fazer falar mais uma uma coisa. Pois não, Nilza. Você só um minutinho, por favor. Eu promovi em Poá o primeiro concurso para negros e negras, chamado Miss e Mister Afro. E depois eu não consegui mais dar sequência a isso, porque os patrocínios foram escasseando e os locais onde eu fazia, as portas foram fechadas. Há 2 anos atrás eu comecei um projeto para mulheres plus size aqui dentro da cidade. E aí por algumas outras questões também, e nós tínhamos também homenagens na Câmara, todo dia da consciência negra, nós tínhamos homenagem na Câmara para pessoas da comunidade negra ou que trabalhavam para a comunidade negra, independente da sua etnia. Pois isso eles conseguiram barrar. Eles tanto fizeram, que conseguiram barrar. Pode falar, Nilza. Então, uma coisa que eu queria salientar junto com a Cristine é que, por exemplo, hoje o movimento negro ele está ganhando voz. Então, os jovens que estão aqui nos assistindo, se souber de algum movimento e quiser participar, também não precisa ser negro. Porque, por exemplo, eu, como a professora Cristina, a gente defende esse movimento, a gente defende e a gente é bem acolhido. Então, tem muitas coisas dentro da cultura negra, por exemplo, os adereços de cabelo, as maquiagens, as roupas coloridas, as vestimentas, que hoje deixam a nossa imagem mais alegre. E dentro das universidades também tem tido voz. Então, é muito importante toda essa consciência, não só no mês de novembro, mas em todos os setores. Nós conseguimos, o movimento negro aqui de Suzano, onde eu resido, que eu trabalho na escola em Ferraz, tiveram uma grande conquista, que conseguiu as cotas dentro dos concursos municipais. Então, está tendo um crescimento nesse sentido, mas tudo que é feito ainda é muito pouco. E uma coisa que eu sempre falo das cotas, qualquer um que queira estar dentro da USP, lá é um lugar que você aprende a um berço, e nem todo negro da USP entrou pela cota. Então, o que a gente precisa propagar é o respeito e o amor. Porque se a gente pregar o respeito e o amor, a gente para com essas questões de cor de pele, de se sentir melhor que o outro, de se aceitar mais o que você nasce, uma coisa genética da sua família, não tem como você mudar. Lógico que também defendemos o respeito, que hoje com as estéticas, você não aceita seu nariz, é uma coisa que te incomoda, vai lá então e conserta aquilo. A gente tem aí exemplos de jogadores de futebol que mudaram muito depois que conquistaram seu sucesso, e também temos artistas que também se modificaram. Isso fica a critério de cada um. Mas o movimento negro, ele é um movimento que ele pode ser defendido por todos, assim como a Cristina falou. Eu também gosto muito, sou apaixonada por essa cultura. Então,
se algum aluno também se sentir assim, tem muita coisa na internet, o Honório tem muito exemplo aí para nós, né? A professora também, Célia. Então, nós estamos aqui para falar para vocês que o caminho pode ser mais estreito, mas ele é possível quando você tem garra e força. E se você precisar de ajuda, a gente está aqui, porque a gente dá a mão, a gente levanta, a gente caminha junto. Igual o Honório também disse, quantas vezes teve que ir numa delegacia para defender, né? Então, essa era a parte que eu queria deixar. Muito obrigado a todos vocês e obrigado a vocês por esse momento. Então, Lusa, eu queria retomar uma coisinha. Pode ser? Nilza. Pode ser? Pode, mas eu... Pode falar, Honório. Nós, em Poá, conseguimos as cotas primeiro, viu? Aqui da região, sempre partiu sempre de Poá os primeiros movimentos. Essa é a realidade. E quando Suzano... Deixa eu fazer uma crítica aqui, aproveitar. Porque eu realmente não sou doce, eu não sou benquisto também dentro do movimento negro, porque quando tem que falar, eu falo mesmo. Já fui discriminado até por partido de esquerda, entendeu? Então, assim, era para nós estarmos presentes, inclusive, no dia que a Câmara de Suzano aprovou. Mas um pessoal aí informou para nós o horário errado, porque assim a gente não conseguiu chegar no tempo certo, para não ver Então tem todas essas questões de vaidade. Essas barreiras, sim, verdade. Não, vaidades. Agora, tudo bem, a gente tem que criar realmente essa ponte do respeito, mas se nós não nos empoderarmos, não nos embasarmos dentro de leis, o respeito não vai adiantar ficar só nessa do amor, não. Entendeu? Se a gente ficar só nessa do amor, vai dar tapa de um lado, vai ter que virar o outro. Então a gente tem que ser mais assertivo mesmo. Vamos na parte do amor? Vamos na parte do amor, sim. Mas com racista, quem nasce racista, infelizmente morre racista. As pessoas não mudam, elas maqueiam. Estão colocando a cara agora porque a nível superior do nosso país, no comando do nosso país, tem uma pessoa, você está entendendo, que institucionalizou o racismo. Então o que acontece? Eles estão se sentindo empoderados, eles estão se sentindo representados lá em cima. Então agora eles estão colocando a cara. Agora a gente está vendo realmente quem é quem. Terminei a amizade com muita gente, excluí muita gente do meu Facebook, entendeu? Por essas questões. No começo eu fui na base do amor, mas teve um que quando terminou eu tive que colocar ele no devido lugar dele com palavras de baixo calão, porque ele simplesmente exagerou. E era uma pessoa que eu tinha amizade com a família de mais de 20 anos. Fui obrigado a colocar ele no devido lugar dele. Entendeu? Porque tem coisas que não adianta. E convidei-o a se encontrar comigo na cidade, porque daí já seria de outra forma a nossa conversa. Então, às vezes, não basta só a gente tentar só o respeito e o amor. A gente tem que realmente ser assertivo. Posso? Eu queria falar também, Célia, depois. É assim, Val, tudo bem? Tá. Tudo bem. Tá tudo bem. Pela ordem falar, vai a Célia, aí o Valmir, eu queria dar uma palavrinha no final, tá bom? Porque eu sei que o nosso tempo já está também... Que história é essa de final? A conversa tá boa. Que isso? Para com isso. Só que eu tenho ensaio aqui em casa hoje do afoxé, eu tenho que fazer café, minha cozinha tá assim, eu tenho que limpar a cozinha, o babado aqui é sério. Então é o seguinte, eu quero voltar na questão do Holiday e do ministro, o cara que está lá no IBAMA, no meio ambiente, não sei, e aquele ministro que foi indicado e disse que tinha um diploma que ele não tinha. Quando vejo pessoas assim, eu tenho uma vontade de virar no giraia, que só por Deus. Porque o cara leva um tempão para chegar lá e quando chega lá faz porcaria. Ele não sabe que tem um monte de gente atrás dele. Né? O Holiday, para quem não sabe, é um vereador de São Paulo que votou contra as cotas porque ele disse que isso acaba com o negro, diminui o negro. Mas não vou falar desse povo não, que eles não merecem. Exatamente. O que acontece? Eles não merecem. Aquele cara do IBAMA não merece. Ele é filho de um historiador, pelo amor de Deus. A família está sofrendo demais. A família Camargo está sofrendo com aquilo. Exatamente. Alunos, o que eu vou dizer para vocês? Eu valorizo muito a leitura.
Muito, muito, muita leitura. Porque a gente só aprende através da leitura. Como eu fui criança na época da ditadura militar, na época em que eu era aluna, tinha a idade de vocês, sexto, sétimo ano aí, no chiclete, a gente comprava, tinha 2 marcas de chiclete. Um era o Plock e o outro era o Ping Pong. Isso, E verdade. vinha o quê? Essa tatuagem que vocês ganham agora, que fala assim, vai beijar quem? Sagitário combina com leão. Na minha tem época isso? era assim. Na minha época era assim, quem descobriu o avião? Quem inventou o telefone? Essas coisas assim. Então a gente ia aprendendo as coisas, né? E eu aprendi a ler com a minha mãe. Eu tive uma professora chamada Benedita, professora de educação física no fundamental, e ela me emprestava livros. E ela dizia para mim que o pai dela era boêmio. Eu tenho gato, gente, tem um gato aqui atrás de mim. Ela dizia que o pai dela eu era tô de olho nela pra ela não pular aqui. o pai dela era boêmio e ela me emprestou toda a coleção dele, do Jorge Amado, essas coisas assim, né? Então, eu aprendi a ler com isso. O que eu vou dizer para vocês é o seguinte: na época em que eu era aluna, não existia na escola uma biblioteca como a escola que nós temos nas escolas estaduais hoje. Como eu gostava muito de ler e meu pai só comprava os livros bimestrais, porque não tinha dinheiro, claro, né? É verdade. Eu lia pouco, eu sempre falo isso porque eu acho que foi uma judiação que fizeram comigo, eu fico triste, muito chateada. Eu li 6 vezes Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, que tinha os cabelos mais negros do que a asa da graúna. Você sabe o que é ler 6 vezes Iracema, do José de Alencar, uma literatura do século XIX? Eu li 6 vezes porque não tinha livro. Hoje, para minha tristeza, para minha tristeza, vou te contar uma história engraçada, eu sei que você tem que fazer café, mas eu gostava tanto de ler, que um dia uma amiga chegou para mim e falou assim, Célia, meu pai vai jogar um monte de livro fora. E eu falei assim, ai, não joga não, dá para mim. E ela me deu. Uma semana depois ela me deu o livro. E eu era pequenininha assim, e eu ficava na calçadinha, embaixo da janela do quarto dos meus pais, lendo assim, professor de história vai entender do que eu estou falando. Peguei os livros bonitos da capa vermelha, e eu ficava andando para lá e para cá assim, O marxismo, leninismo prega a comunhão entre os companheiros. Na época da ditadura, eu estava lendo o livro comunista. Graças a Deus, meu pai não foi preso, né? Então, olha a situação que é uma coisa dessa. Aí hoje, eu chego na biblioteca da escola e não tem livro. Quer dizer, tem livro, mas não tem público. Né? Pelo amor de Deus, gente, consumam os livros. Aí, esses dias, eu fui lá na escola e encontrei isso aqui. Dá para ver? Tá todo mundo vendo? Nossa, que maravilha! Né? Eu queria que vocês atentassem para uma coisa. No momento, eu não tenho partido político. Meu partido político está meio esquisito, sabe? Mas... O partido político é Deus. Nesse momento, eu estou sem, assim, algum partido político. Não posso me pronunciar. Célia, eu vou te interromper um pouquinho. Célia, não. Eu vou Não fazer uma admito. transmissão, você continua falando, que é do vídeo, do livro, tá? Eu vou colocar na tela para eles verem. Tá bom. Aí, o que acontece? Gente, a biblioteca da escola tem livros maravilhosos. Para vocês terem uma noção, eu pego o livro lá para ler. Aí eu fui na escola, chego lá, na secretaria, uma mesa cheia de livros. E aí eu falei assim, o que é isso aqui? São os livros que chegaram para os alunos, mas eles não vieram buscar. A vontade que eu tenho é de esfregar a cara de aluno no asfalto. Quente. Porque, gente, é dinheiro, é sua cultura. Você vai ler, você vai viajar, você vai conhecer outras vidas, você vai conhecer outros lugares. Tá em casa essa pandemia toda, vai na escola e pega livro e vai ler. Sai desse celular é bom, mas conhecimento ninguém vai tirar de você. Um lindo que estava aqui, eu li no chat, falou assim, a minha mãe desligou a internet, não sei por quê, vai entender. Agora não, sua mãe não pode desligar a internet agora, porque a gente está aqui falando. Mas, quando tiver internet e um livro, escolha um livro. Esse livro, Quarto de Despejo, é um livro de uma escritora chamada Carolina Maria de Jesus. Ele foi traduzido em 13 idiomas. Aí eu vou contar para vocês, vou fazer um spoilerzinho e depois eu vou contar uma história que o meu coração enche de alegria quando eu conto.
A Carolina Maria de Jesus morava numa favela que ficava ali na Marginal Tietê, mais ou menos ali onde é o estádio da Portuguesa, hoje, pelo que eu pude entender aqui. E um dia um repórter foi lá fazer uma entrevista com ela, foi lá fazer uma entrevista com os moradores. E chegou lá, ele conheceu a Carolina, e a Carolina tinha uns 10 cadernos que ela escrevia. Ela era semi-analfabeta, mãe solteira, tinha vindo de Minas, catava papel para poder sustentar os filhos. E ele pegou os 10 livros dela, e esses livros viraram esse livro que foi traduzido. Ouvi uma fofoca recentemente, num lugar aí, que o Jorge Amado proibiu que se comprasse livro da Maria Carolina e tivesse na casa dele, porque teve uma época que ela estava vendendo mais livro que ele. Mas isso verdade. Isso é ego de escritora, a gente não entra no mérito, né? Eu tenho uma filha chamada Carolina. Carolina é artista, ela é formada em artes cênicas, e ela sempre está trabalhando para a Prefeitura de São Paulo. Há cerca de 2 ou 3 anos, ela estava trabalhando num CEL, né? E o projeto que ela trabalha é PIA, Programa de Iniciação Artística. E o que a Carolina fez? Ela trabalhou, a Carolina Maria de Jesus, a minha Carolina trabalhou com o livro da Carolina Maria de Jesus, e para finalizar a ação que ela estava fazendo, ela resolveu usar o lado artístico dela. Ela falou para mim que ela ia fazer, na época ela estava morando em São Paulo, sabe que a mãe é meio medrosa, mas fez porque é a Carolina, e aqui em casa, assim, todo mundo faz o que quer, entendeu? Ninguém aqui obedece ninguém, não. Aqui é todo mundo rebelde, todo mundo puxou a mãe, não sei. Não foi a mãe, deve ter sido o pai, porque a mãe é dócil. A Carolina se pintou de negra, pintou totalmente negra, se vestiu, ela se travestiu de uma moradora de rua, como se ela fosse a Carolina de Jesus. E ela ela me mandou uma mensagem de manhã com a foto dela. E eu falei, quem é essa, Carolina? Ela falou, mãe, sou eu. Eu falei, não é possível. Ela falou, sou eu e eu estou saindo para o trabalho. Ela foi, tentou entrar no ônibus, como se ela não tivesse dinheiro. Ela foi maltratada pelo motorista. Ela foi maltratada pelo cobrador. E do percurso da casa dela, ela morava na Barra Funda, do percurso da casa dela até o CEL que ela tinha que ir, era bem longo, e ela foi, pegou o ônibus, foi maltratada, foi escorraçada. Quando chegou no CEL, ela sentou na porta do CEL e ficou lá deitadinha. Aí veio o segurança e falou para ela que ali ela não podia ficar, e deu aquele pega nela, que ela não podia ficar, tal, e ela ficou. Aí as crianças chegaram para a aula. E é aí que eu fico emocionada. Os alunos dela, que passaram o ano inteiro com ela, chegaram para a aula e foram conversar com ela sem saber que era ela. Quando chegou na hora do lanche, eles ofereceram um lanche, deram um lanche para ela, levaram ela para dentro. E só no final que ela se revelou. O que essa história me diz? São vocês, crianças, que vão mudar o mundo. Porque vocês não têm preconceitos. O preconceito é um conceito estabelecido antes, né? Então, é uma imagem que você faz antes de conhecer alguma coisa. E isso é, como disse a aluna lá no começo, incutido pelos mais velhos. Então, são vocês que vão mudar o mundo. São vocês que vão fazer a diferença. Eu tenho tempo para me aposentar, já pedi a aposentadoria 3 vezes, já desisti 3 vezes, acho que eu vou ficar por aqui mesmo tempo, porque eu acho que eu tenho muita coisa para fazer aqui ainda. Porque eu acredito em vocês. Vocês enchem o saco de vez em quando. É verdade, verdade seja dita, né? A gente não está aqui para mentir, a gente não mente. A gente omite às vezes, mas mentir a gente não mente. E a gente também enche o saco de vocês. A gente sabe. Fulano, já fez atividade, fulano, não sei o quê. Mas isso é do relacionamento humano. O ser humano é assim. A gente se irrita com o outro. Se irritar é normal, é crescimento. A gente aprende com as diferenças. Quando o Honório falou sobre a questão do amor, quando eu falo amor, eu falo amor mais pelo Martin Luther King. Você não sabe quem é Martin Luther King, aluno? Vai estudar, você vai aprender. Ele dizia que ele tinha um sonho sai gato. Gato que não cabe nessa casa. Ele dizia que ele tinha um sonho em que um homem ia ser reconhecido não pela cor da pele, mas por quem ele é. Não me importa se o cara é negro, se o cara é homossexual, se o cara é baiano, se o cara é judeu, não importa. Ele tem que ser humano, né? Então, lembrem disso.
são vocês. A chave de tudo está na mão de vocês. Vão na escola, leiam um livro, não tem só esse não, tem muitos outros. Eu fiquei impressionada, sabe, Honório, com a qualidade gráfica desses livros que o governo mandou para a sala de leitura. Sou obrigada a bater palmas pro chefe, porque, olha, a qualidade do livro é excelente. Os títulos são excelentes. Nós precisamos de público, porque livro tem. Olhem para essa pobre coitada que teve que ler 6 vezes. Senhora, você não sabe o que é isso? Vai lá, pega a senhora e lê, você vai ver do que eu estou falando. Sabe? Você vai ver do que eu estou falando. Não é fácil, não. Não é fácil. Então, você pega o livro, não tem só esses, tem outros, muitos outros. Leia, leia. O livro, ele vai te ajudar a criar argumento, a falar. A minha redação na faculdade, eu fiz baseada num livro que eu tinha lido uns 10 anos antes. Quando eu fui lá, eu vi o tema e eu lembrei, poxa, eu vou falar daquilo, tal, coisa assim. O livro dá repertório. Quando o cara olhar e falar do seu cabelo, você vai ter uma resposta para ele. Sem ser casca grossa, como o aluno falou para mim. Ai, tem que ser... Não, não precisa ser casca grossa. A gente consegue colocar o cidadão no lugar dele com elegância. Que a gente não pode perder a elegância. Às vezes eu não perco. Às vezes eu não perco a elegância, calma, eu perco sim. Perdeu a briga. Porque se eu ficar brava, eu faço bobagem, mas se eu ficar calma, meu cérebro funciona e sai tudo perfeitamente, tá? Então, se eu posso dar um conselho para vocês é esse. Vocês não têm preconceitos, né? Na escola de vocês deve ter algum aluno com deficiência. Eles são muito bem tratados por todos. Pode ter uma exceção ou outra, mas eles são bem tratados. A gente tem que amar, tem que respeitar, a começar da gente. E quando você renova o seu repertório, quando você acrescenta cultura para a sua vida, fica facinho se amar, viu? Porque você vai ver que tem gente muito pior que você por aí. É isso que eu quero falar, tá? Eu vou abrir espaço para o Valmir falar, aí depois, pela ordem, vai a Cris, né? Obrigado. Pode falar, Valmir. Desculpa, Valmir. Imagina, você fala, hein, meu? Tô brincando, é legal. Vamos finalizar. Eu sempre ouço isso, nem me ofendo mais. Boa tarde a todos, parabéns aí para os alunos, professores, para a equipe, nota 20, tá? Em homenagem à Consciência Negra. É um monte de coisa que tem para falar, mas, por exemplo, a cota eu não precisei. Quem ajudou a entrar na faculdade foi o professor Mana, lá de Poá, municipal, não sei se vocês lembram. Foi meu professor. Já. Professor Clóvis e tal. Então, eu entrei numa boa, que eles passaram tudo que ia cair no vestibular em Mogi, entrei de boa. A outra coisa, as limitações que o Honório falou. As limitações estão aí, que já foram implantadas há séculos, então ela abrange todas as áreas da nossa vida, todas. Então, as limitações estão aí. Eu sou, acho que, o terceiro ou segundo que entrou na faculdade da minha família. Agora vai aqui a Vitória, sua apresentação maravilhosa, todos também. A injeção para combater o ódio é o amor mesmo, não tem outra coisa. Eu queria mandar uma pergunta para a Cristiane. Quando o Honório está falando do tráfico de negros, o navio que chegou no Rio de Janeiro foi de português, chegou de português e finlandês. A minha origem deve ser de português. Então, a minha família foi descarregada ali nas fazendas de Itatiaia, né? Agora eu não sei qual da fazenda que se é a Fazendinha, se é Barão de Mauá, né? Aí eu queria perguntar para a Cristiane se esses casarões, se essas fazendas ainda existem. O meu avô, Raul, ele é filho de um dos senhores lá, com certeza é português, porque meu sobrenome veio como português. É italiano, português. E no caso da aluna Giovanni aí, com certeza ela foi produzida com amor. Agora o meu avô, eu não sei, ele é filho de um dos senhores lá, minha bisavó, eu não sei se ela foi abusada ou se ele foi feito com amor também. Aí a pergunta é essa, se essas fazendas ainda existem, esse espaço aí lá em Resende. Pode falar aqui. Oi? Pode falar. Existe sim, e são abertas visitações. Eu até tive uma há umas 2 semanas atrás, e assim,
muita coisa bem, assim, bem conservada e ótimo para fazer interações com os alunos em questão da história. E eu, até assim, a parte que mais me tocou foi realmente quando eu fui na senzala, eu senti um frio assim na barriga, na espinha, e falei, gente, quanto sofrimento existiu aqui, quanta luta, e assim, vale muito a pena ir. Depois eu posso até passar, assim, várias fazendas históricas que tem aqui abertas, quando acabar essa pandemia, porque agora nada podemos fazer, né? E é de muita importância mesmo para os professores de história, porque tem muitas e ótima conservação. Tá, então eu preciso saber de qual fazenda que eles eram. É porque eu conheço por histórias que os pais contavam, né? E, então dá para ver que foi muito sofrido mesmo, muito sofrido a situação deles. Tanto é que a minha família tem poucos na universidade, tem poucos que conseguiram alguma coisa na vida, né? E é isso. Voltando, vou ser bem rápido, voltando para o caso da Célia, o meu registro está pardo, né? De cor parda, mas é Tá dando eco, informação, eu nasci com falta de pigmentação, né? E tanto é que meus pais iam até se separar, porque meu pai falava, ele não é meu filho, meu filho. E eu era todo pintadinho, cheio de sarda, e depois que eu fui escurecendo. Então, no registro, o motivo foi de colocar pardo em função disso. Agora, eu sempre questionei essa situação. Então é isso. Obrigado, Cristine. Obrigado, pessoal, pela palavra. Eu tenho um monte de coisa para falar também, mas a gente vai ficar com a oportunidade. Eu acho que nós devemos fazer uma roda de conversa só entre professores, porque tem algumas coisas também que a gente não pode ainda passar para aluno. Tem que ficar na conversação de adultos mesmo. Verdade, é pesado. Então, bom, gente, eu passo a palavra. Eu vou só complementar, eu acho que dentro da visão que a Giovana apresentou, do relato dela que ela apresentou, tem algumas coisas que a gente, assim, tem várias coisas que a gente acabou não abordando por conta do tempo, apesar de ter, né, sido muito proveitoso, e o tempo passou que a gente nem viu, que a gente começou às 2h30, já estamos indo para as 4h30. A gente falou sobre algumas questões e eu achei interessante colocar a questão do consumo, né? Quando a gente não tem referencial para consumo, e não estou dizendo que não tenha referência, a gente tem pouco referencial. Se atentar a isso, porque nós somos um país capitalista, né? Apesar de algumas pessoas escolherem esse outro viés e achar que não somos, e está atrelado também a nossa sobrevivência a consumir. Então, falar sobre isso é representar. Se essas marcas estão representando, ou só colocando pessoas para ser meros figurantes, né? Se você tem algo que você queira consumir e ter uma relação para criar um vínculo, não estou falando de marca, tá? Eu estou falando de algo que te sinta representado, né? Cabelo, como a gente falou, cor de pele, intervenção cirúrgica, quer dizer que você não tá descontente com alguma coisa, mas será que você está descontente com alguma coisa porque você não gosta em si, ou porque te ensinaram a odiar? Cabelo é um fator que a gente pode discutir aqui horas e horas. Tom de pele, porque sempre está clareando os negros eles vão clareando conforme vão ascendendo socialmente. Então, é uma discussão que a gente pode ir além, pode sim ir com o aluno, né? Eu falei sobre atrelar o consumo, mas pode atrelar várias outras coisas, mas a gente vive numa sociedade de consumo, né? E é isso, gente, eu acho que foi muito proveitoso, foram pessoas que contribuíram, todo mundo aqui eu tenho que agradecer, né? Eu falo também bastante, então eu tive que segurar para dar espaço também para os demais. Adorei a participação dos alunos também, porque foram incríveis aí no chat também. Cris, agora, se você quiser, você pode fazer a fala final, peço os agradecimentos, e assim, internet também aqui não está muito boa, então também vou pedindo desculpa desde já. Obrigado, Val. Olha, pessoal, foi muito válido, foi maravilhoso. Queria muito agradecer, Honório, a sua participação. Você sabe que nós conversamos o ano passado, e esse ano nós conseguimos ter
ter esse encontro antes, para que a gente pudesse fechar isso, né? Tem mais ou menos aí 1 mês e meio que a gente está fechando, que a gente está conversando. Fala do meu cachê aí para todos os amigos, fala do meu cachê. O cachê do Honório, gente, ele brincou comigo assim, Cris, ainda bem que você falou comigo antes, porque agora eu vou ter disponibilidade sim, mas eu vou te cobrar. Aí eu falei assim, putz, que lascou, né? Ele falou assim, então, eu vou cobrar sim. Eu estou montando uma biblioteca comunitária numa garagem de um conhecido e eu estou pedindo livros. Então, eu vou deixar em aberto aqui, professor ou aluno, ou alguma pessoa da comunidade que esteja locado aqui, né, que esteja participando, que tenha livros e queira doar, entre em contato comigo, eu passo o contato dele, eu busco, ele busca, a gente faz um bem bolado aí, e a gente fazer essa biblioteca dele funcionar, tá? Se eu não me engano, eu já tenho uma pessoa na escola que havia falado para mim que ia trazer alguma coisa, mas depois eu entro em contato com você. Tá ok. Muito obrigado mesmo, tá, de coração. A gente não vai perder esse contato, você vai estar com a gente no dia 14 de maio, se Deus quiser, para fazer um dia depois do 13 de maio, que a gente tinha combinado, tá? Agradecer a Célia, muito obrigado, você é fantástica, tá? A Cristine, também pela disposição dela, não temos contato, não nos conhecemos, mas você foi super agradável, super prestativa, agradeço muito também aos professores, todos os professores envolvidos, a todos que contribuíram, os que estavam logados, os que não estavam, a gente teve todo uma conversa antes para que a gente pudesse, durante todo esse tempo, né, montar. A gestão da escola, Luciene, Amanda, Evandro, que colaboraram também, as outras 2 PCs, a Marinês e a Rafaela, e todos os professores, queria agradecer demais, de coração, foi muito bom mesmo, se eu esqueci de alguém, perdoe, tá? Aos convidados que tiveram aí, que vieram participar, o pessoal de fora, veio a menina, se eu não me engano, a Andressa, de Bragança Paulista, e os outros meninos que vieram do link de Humanas de Suzano. Pessoal da DE, o Gelson, a Leila, que eu vi que estava presente, Marinete também acho que estava presente, queria agradecer demais. Foi muito bom, foi muito válido. Espero a gente ter outros momentos assim. Isso é muito bom. Nossos alunos foram super participativos quando nós lançamos a ideia para eles. Participaram de coração mesmo. Cada vez que chegava algum trabalho deles, a gente via que o trabalho foi feito e foi construído com muito carinho. E a gente sabe a dificuldade que é esse momento remoto. Então, queria agradecer mesmo o pessoal da DE que está presente, o pessoal da outra escola, do Alfredo Roberto, que estava aí também. É uma escola que participou bastante com a gente, né? Muito obrigado mesmo, de coração. Eu agradeço. Val, pode colocar a finalização? Eu poderia me despedir? Eu não consegui. Pode sim, só um pouquinho, Honório, que o John vai fazer um vídeo. Ah, tá. Isso, desculpa. Vai passar um vídeo. É o último vídeo que tem para apresentar, que foi a contribuição da professora Nilza. Vou projetar agora. O racismo. Nós somos todos iguais. Não há raça, nem a cor. Se em nosso coração houver amor, muito amor. Sentimentos e emoções vivem no nosso coração. Nós temos muitas razões para respeitar o nosso irmão. Se o nosso sangue é igual, é vermelho em qualquer tema, não devemos transformar a cor da pele num problema. Gera-nos com amor, nascemos iguais em tudo. Por que é que tem que haver diferença e crueldade no mundo? Todos temos ambições, branco, preto ou amarelo.
Vamos vivê-las e paz. E o mundo será muito mais belo. Vamos olhar-nos nos olhos, lado a lado, mão, não mão. E acabar com o racismo que há na nossa geração. Esse poema é da autora Ana Margarida Amado, feito com muito amor, para demonstrar o quanto somos iguais. Eu acredito nisso, eu respeito, eu admiro e espero que você também. É isso, Val, agora é contigo. Vai me dizendo se tá aparecendo aí, que a internet tá oscilando um pouquinho aqui, tá? Tá dando pra ver sim, Val. Tá, espera só um minuto. Tá. Fechou, né? Só um minuto. Fechou. É a internet que tá travada aqui. Tranquilos, Val. Apareceu, né? Apareceu, Val. Então tá bom. Então, vou agradecer nominalmente alguns alunos que também fez possível essa ação, tá? Sem eles, a gente não teria chegado até aqui também, né? Então, a Maria Eduarda, do 7º ano A, o Nicolas Teodoro, do 8º ano A Micaele Santos, do 9º ano a Vitória Giovana Alves, do 1º ano B, a Jennifer Kudrick, do 1º C, e a Vitória Aparecida, do 2º C. Tá? E aos demais alunos também, professores convidados, né? O nosso palestrante, o Honório, se vocês puderem dar uma olhadinha no projeto, no blogspot dele, esse é o endereço, tá? Depois eu vou deixar disponível nos grupos também. Foi muito bom a participação. Aí, Honório, no final eu deixo todos vocês fazerem as suas despedidas, tá bom? Só vou passar as redes aqui. A Cristine, né, nas duas redes, tanto no YouTube quanto no Instagram. E agradeço a todos pela participação. Muito obrigada. Honório, se quiser fazer a sua saideira. Foi muito bom estar com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Um prazer rever a Célia. Queria chamar a atenção para mais uma questão. Os judeus, eles jamais têm um restaurante com o nome de Auschwitz. E nós vemos muitos restaurantes e lugares com o nome de Senzala. E Senzala é uma lembrança péssima para o negro, assim como o campo de concentração é para o judeu. Então a gente tem que ficar muito atento a esses sinais, porque isso significa que o Brasil leva numa brincadeira a escravização do negro aqui. Foi muito bom estar com vocês. Amanhã eu tenho show em Mogi, às 8 horas, no Teatro Vasques. Tenho também uma homenagem na Praça Zumbi dos Palmares, aqui em Poá, que foi fundada por nós em 85, às 10 horas da manhã na sexta-feira. Estudem. Tudo que eu faço, eu costumo dizer da minha professora Francisca, da 4ª série, que nos ensinou também a ler, e foi através dos livros que eu consegui chegar onde eu cheguei. Então, a leitura e, repito, a educação. Só através dela que existe a transformação. Célia, se você quiser fazer uma colocação final.
Obrigada, viu, Honório? Obrigada pela participação. Obrigado a vocês. E a disposição, né? Eu agradeço, foi muito bom, foi muito legal estar aqui com vocês. Honório, prazer te ver. Fazem 40 anos. Fazem 40 anos, né? A gente está bem, né, Honório? A gente está bem. Muito obrigada, pessoal. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui e eu gostaria de pedir para vocês, jovens, cuidem-se bem, porque vocês vão cuidar de nós, tá? Todos esses velhinhos que estão aqui são sua responsabilidade. Olhem para nós e cuidem bem de nós. Boa noite, boa tarde, boa semana para vocês. Muito obrigado. Agora, Cristine, se ela ainda estiver na chamada, quiser colocar suas colocações finais. Gratidão, gente, pela tarde de hoje, muita aprendizagem. Eu falo, sozinha a gente não é nada, quando a gente se junta e troca, a gente consegue aprender muito, a gente consegue evoluir muito. E é muito bom lidar com os jovens, porque eu acho que também vocês são o futuro, vão realmente cuidar de nós. Espero que estejamos em boas mãos, por isso investimos tanto na questão de falar que a educação é a chave de tudo, porque a gente cuida deles hoje para mais tarde que eles cuidem da gente bem. E foi gratidão, gente. Espero vocês nas minhas redes sociais, façam um trabalho para me motivar, para motivar outras pessoas, e a gente se melhora sempre junto, acho que forma uma corrente. Dias como esse, para mim, são valiosos, é aprendizagem. Beijo para todos vocês, gratidão por hoje. Foi esse negócio do carro do churros é que passou aqui na minha rua, né? Eles estão rindo disso. Aí aqui é carro do ovo, é churros. Não sei como eles ouviram. Essas crianças são terríveis. Como eles ouviram isso? Esse aluno que colocou do Patati e Patatá, ele é demais. Ele está aqui mandando para mim que é injusto que você falou que precisa ter outros encontros assim, mas só os professores, né? Daí ele falou que isso é injusto, que ele precisa participar também. Ele é Quantos demais. anos ele tem? 16? Não, não pode. Bom, gente, muito obrigado mesmo. Vamos finalizar, tá? Vamos saindo, tá? O Leonardo vai fazer o café dele agora, que logo, logo tem dança, tá? Obrigado mesmo, fique com Deus, Foi tá? maravilhoso. Muito Beijo. obrigado pela oportunidade. Foi maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Tchau, gente. Tchau, fiquem com Deus. Vida Tchau, longa. tchau. Vou fazer meu café aqui, Honório. Eu também vou fazer meu café aqui. Pega meu zap, Célia. Pega meu zap. Tchau, gente. Tchau, tchau. Pede para a Cris deixar para mim, Honório. Eu vou levar livros para você, tá? Eu tenho um monte aqui, eu vou levar para você. Tá bom? Maravilhoso. Eu vou dar o telefone. Pede pra Cris